lembrando assim que a adolescência ela é uma invenção histórica, né? A gente pode datar essa focalização de uma fase da vida entre o adulto e a criança no final do século XVIII, início do século XIX, mas queria chamar a atenção de vocês também que esse é um momento em que as escolas estão surgindo, em que a escola tal qual a gente a conhece, né, representante republicana do interesse do Estado, do interesse público, a escola obrigatória para todos, ela é contemporânea da invenção da adolescência. Eu acho isso muito interessante, porque é como se a gente naquele momento tivesse tomando consciência de que essa fase ela é importante, porque ela, de certa forma, simboliza aquilo que vai nos habitar de lá em diante. Do século XVII, XVIII em diante, que é uma vida em estrutura de crise. A adolescência surge como uma crise de transição, como um momento, alguns comparam, né, com outras sociedades onde a gente tem rituais de passagem. Esse que é um ritual de passagem coletivo, dado e transmitido oralmente por uma comunidade, na modernidade, né, na modernidade do Ocidente, se torna um problema, porque isso vai declinar e no lugar disso vai aparecer o que a gente pode chamar assim, uma tarefa individual. Cada adolescente vai ter que descobrir o seu rito de passagem. Como é que ele vai se criar uma metamorfose, uma transformação que vai fazê-lo passar da infância para a vida adulta. Isso, então, recoloca para nós como a gente pode descrever esta passagem em termos de uma crise de identidade, e uma crise que vai envolver, então, um luto da identidade anterior, da infância, de quando fui criança, dos meus laços comunitários, dos meus prazeres infantis e a descoberta de um ponto de chegada que é, como tinha dito, incerto e indeterminado. Para um, pode ser aqui, é a banda de rock. Para outro, pode ser lá, é uma experimentação de natureza sexual ou química. Para o outro, pode ser o futebol. Para um terceiro, pode ser o primeiro beijo. Para o quarto, pode ser aquela viagem que vai fazer, para o intercâmbio. Isso torna muito difícil do lado de cá, né, do lado da escola, dos pais, dos adultos, escutar o percurso de cada um. Vamos começar caracterizando a adolescência como uma crise benéfica, esperada, mas de transição, portanto, com dores, com angústias. E essa crise, ela vai, vamos dizer assim, envolver vários movimentos, mas vamos focar aqui numa transformação que acontece na relação com a imagem. E não vou dizer assim, só com a imagem do seu corpo. É uma transformação na relação geral com as imagens do mundo, as imagens dos semelhantes, as imagens dos outros. Bom, então vamos imaginar a identidade como um conjunto de identificações heterogêneo e que, nesse momento, encontra uma espécie assim de revisão geral. É como se fosse um balanço. Todas as minhas identificações elas vão ser repostas. Daí que na adolescência a gente tenha uma enorme pressão para que o sujeito diga não só eu sou isso, mas a partir do que eu sou, eu posso dizer algo sobre o que eu quero. Sem saber onde eu tô, é como se eu não conseguisse dizer para onde eu vou, para onde eu quero ir. Portanto, as duas coisas trabalham juntas. Formação de posições de identidade e apropriações de desejo. Um outro sentimento típico da crise, né? Que é assim, só eu estou vivendo isso. Só eu. Você percebe que a amiga, o amigo, está todo mundo na mesma, mas a pessoa não percebe. A pessoa está tomada por eu sou isso e eu sou devastadamente isso. Isso cria um efeito identitário, vamos dizer assim, de dizer assim, de sentir assim, todos os outros encontraram as suas imagens. Eu não. Todos os outros têm, enfim, um corpo adequado, eu não. Resultado, um sentimento não só de angústia primária, mas um sentimento de isolamento, de exclusão, de fracasso. É um momento, então, muito perigoso, né, para que uma determinada imagem entrópica, ou a falta de uma imagem, né, comece a isolar o sujeito, comece a tentar, né, a coçar o sujeito com a ideia de que, assim,
na verdade, eu não tenho o mesmo lugar nesse mundo. A linguagem digital, ela cria um problema, um outro problema para as imagens, que é o seguinte: a gente tem imagens públicas e imagens privadas. Por isso que chego em casa, brinco de boneca, não sei o quê, mas na rua sou já um super outro. Tudo bem, faz parte do jogo. Entre as duas coisas, o que o adolescente está criando é um regime próprio de intimidade e de comunalidade. Comunalidade é o grupo, é o para que time eu torço, que banda eu toco e etc. Mas é aquela comunalidade de verdade. Se você me atrai, isso é vida ou morte. Do outro lado, ele está criando o registro da imagem na intimidade. O que a gente tem com linguagem digital e o que a gente tem no nosso registro mais genérico de relação com a imagem? Muita exposição privada e pública. Pouco espaço para o íntimo e o comunal, vou chamar assim. Então você tem aí toda uma geração muito recuada desse ponto de vista. Muito assim, ciosa de quando eu me abro, quando eu falo as coisas que eu realmente penso, e por outro lado, extremamente hábeis em criar impressões, manipular imagens e calcular como o outro está lendo você. Práticas como o cancelamento, às vezes certos tipos de bullying, elas têm que ver com essa ideia de eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu quero, mas batendo no outro eu descubro, porque eu não sou isso. Então tem uma agressivização que é mais ou menos assim, faz parte da paisagem. O que acontece quando essa agressivização se encontra com vamos dizer assim, uma certa tolerância institucional para a violência? Então, tolerância, violência, professor com a escola, regimes de trabalho muito opressivos, relações tóxicas entre funcionários. A gente sabe que quando isso acontece, quando as relações profissionais dentro da escola são predatórias, você vai ter mais bullying naquela escola. Por quê? Porque transmite, porque passa? Não, porque você não vê. Você não consegue ver que aqui está acontecendo uma coisa que não pode acontecer. Se aqui está acontecendo o tempo todo na tua vida, você olha um cara espremendo o outro, sacaneando e etc. Você diz, é a lei da vida, é a lei da selva, é a lei que está caindo em cima de mim. Eu vou achar que isso é normal.